Boa noite a todos, em especial aí boa noite aos colegas da mesa, às autoridades presentes. É uma grande honra tê-los aqui nesse primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Logosófica. Gostaria também de dar as boas-vindas a todos que estão aqui no Auditório 1, os que estão lá no Auditório 2, e também àqueles que nos acompanham de forma virtual, na nossa versão online. É uma grande alegria ver, nesse momento, tantos educadores unidos pelo mesmo ideal, pelo ideal de encontrarem novos recursos para colaborar para a felicidade, para a formação integral das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Gostaria de destacar que nós temos aqui uma delegação grande do Brasil, da Argentina e do Uruguai. E na nossa versão online, a participação de representantes dos seguintes países: da Alemanha, também da Argentina, da Austrália, da Bélgica, vários aqui do Brasil, Canadá, Chile, da China, da Colômbia, da Espanha, dos Estados Unidos, da França, do México, dos Países Baixos, do Paraguai, de Portugal, do Uruguai e da Venezuela. Sejam todos bem-vindos. Alguns já justificaram que vão assistir em outro momento por causa do fuso horário, não é? E no Brasil, nós tivemos representantes, inscritos de praticamente todos os estados brasileiros. E temos representantes de 402 municípios brasileiros. Que vocês, que estão aí no online, que são quase 3.000 inscritos, possam desfrutar também do Congresso e um dia possam vir para o presencial. Nós estamos aqui esperando por vocês, são todos muito bem-vindos. A partir de agora, então, estaremos todos nós, mais de 3.600 congressistas, unidos em nosso pensar e sentir, a essa magistral pedagogia, a pedagogia logosófica, que estamos conhecendo cada vez mais, aplicando e experimentando inúmeros resultados. Convidamos o senhor Roger Dúzio Caviglia, presidente do Conselho da Administração do Uruguai, para proferir suas palavras sobre a logosofia como ciência que fundamenta a pedagogia logosófica. Buenas noches, estimados congresistas y autoridades. Sean todos bienvenidos. Yo no hablo portugués, pero voy a intentar leer. Como representante do Conselho de Administração da Fundação Logosófica de Uruguai, tenho a oportunidade de me referir aos fundamentos sobre os quais se baseia a pedagogia logosófica. Diremos sinteticamente que essa pedagogia se baseia na logosofia, uma nova ciência humanista criada por Carlos González Pecoche. E qual é a contribuição dessa ciência? Qual é a sua originalidade? Primeiro, promove a evolução consciente tanto do educador quanto do educando. Ou seja, leva a conectar os conhecimentos com a própria vida e, especialmente, com a própria realidade interna. Para conseguir isso, ele descreve em detalhes o que é o mecanismo da vida consciente. Segundo, explica a conexão direta e profunda do ser humano com o universo
e as leis universais que o regem. São as leis que influenciam tanto o físico quanto o psicológico, bem como a própria essência do ser humano. Isso é, em sua natureza espiritual. Terceiro, através do conhecimento de si mesmo, leva a compreender, amar e respeitar o autor da criação. Esses são alguns de seus grandes objetivos. Os outros podem ser encontrados em sua bibliografia, muito mais eloquente do que aquele que lhes fala. Entretanto, mencionaremos um aspecto importante do qual a pedagogia logosófica se nutre, e é que a logosofia contém duas forças poderosas. Uma delas é o conhecimento original que oferece à mente humana. A outra é o afeto que ensina a realizar em os corações. São essas duas forças, o conhecimento e o afeto, que, ao unir-se e irmanar-se, convidam o ser humano a realizar as duas finalidades de sua existência: evoluir para a perfeição e tornar-se um verdadeiro servidor da humanidade. Em outras palavras, é de vital importância que o docente ajude o aluno a conectar o que ele estuda com seu sentir e não apenas com seu pensar, para que o conhecimento não seja frio e superficial, mas sim cálido e profundo. Pois todos nós haveremos constatado em nossas vidas como estudantes que o sentir é o princípio fixador das reações humanas e aquele que facilita muito a assimilação do conhecimento. Resumindo, a pedagogia logosófica transforma a vida, tornando-a mais consciente e feliz, formando seres mais livres, com confiança em si mesmos e com defensas mentais para saber se colocar inteligentemente na vida. Que este congresso seja um começo para conhecer mais profundamente essa pedagogia e, com ela, ajudar as novas gerações que hoje estão em vossas mãos. Feliz congresso! Muito obrigado. E agora convidamos a senhora Maria Marta López Oreda, presidente do Conselho de Administração da Argentina, para falar-nos um pouco sobre González Pecote, criador da logosofia e da pedagogia logosófica. Buenas noches a todos. Es un gran honor y una hermosa oportunidad poder estar aquí en nombre del Consejo de Administración de la Fundación Logosófica de Argentina para compartirles unas palabras sobre el creador de esta pedagogía, don Carlos Bernardo González Pecoche, un maestro con mayúsculas. Seguramente todos sabemos de la importancia que un buen maestro puede tener en nuestras vidas. Aquel que nos ha transmitido su amor por lo que hace, nos ha sabido estimular con cada nuevo conocimiento que logramos incorporar, nos ha acompañado con afecto, paciencia y comprensión en nuestros procesos de aprendizaje. González Pecoche ha sido y continúa siendo un maestro de vida que dedicó la propia a brindar a la humanidad conocimientos de vital importancia para la propia superación, que fue ejemplo de todo lo que dijo, mostrándose de manera integral
al actuar según lo que decía y según lo que pensaba, que supo enfrentar y trascender las luchas que la vida le presentó, extrayendo siempre un elemento para brindar a los demás. Nacido en 1901 y fallecido en 1963, este pensador y educador argentino crea en 1930 la logosofía, ciencia en la que se basa la pedagogía logosófica, y consagra su vida al desarrollo de esta obra. Prolífico escritor, con numerosos libros y artículos en su haber, elocuente orador, brindó más de 1.500 conferencias y clases especiales, profundo humanista, no cejó en sus empeños por lograr una humanidad más feliz, sabia y consciente. Afectuoso esposo, padre y abuelo, y un gran amigo, hoy lo recordamos aquí especialmente como un eximio pedagogo. Conocedor profundo de la psicología humana, sabía que el saber no podía brindarse de manera fría, indiferente y egoísta, y que el afecto era el principio fijador de las relaciones humanas. Sabía de la necesidad de enseñar al niño y al joven a organizar su mente, a manejar sus pensamientos, a cultivar sus sentimientos, a revisar y renovar los conceptos y, fundamentalmente, a experimentar estos conocimientos en la propia vida para sentir y vivir su fuerza arrolladora, para asimilarlos conscientemente y para poder ampliar progresivamente la vida. Este congreso tan especial es un ejemplo viviente de lo que la pedagogía logosófica puede lograr en la vida de infinidad de seres. Y compartir los resultados logrados para que el alumno pueda desarrollarse como un ser biopsicoespiritual y llegar a ser una persona feliz, de bien, libre y responsable, es una ofrenda de gratitud hacia González Pecoche, su creador y un increíble maestro. Muito obrigado. Qual é mesmo a importância da pedagogia logosófica? Convidamos o senhor Jorge Nagem, presidente do Conselho de Administração do Brasil, para proferir algumas palavras a este respeito. Prezados congressistas e autoridades aqui presentes e todos que nos assistem de forma virtual, uma boa noite. É uma honra dirigir a vocês algumas palavras em nome do Conselho de Administração da Fundação Logosófica do Brasil, instituição mantenedora do Sistema Logosófico de Educação, que é o responsável pela realização deste primeiro Congresso Internacional da Pedagogia Logosófica. Para mim, este momento guarda um significado muito especial, pois eu tive a felicidade de integrar o primeiro conjunto de alunos do Colégio Logosófico aqui em Belo Horizonte. Eu e a professora Liara estivemos juntos e outros que estão aqui presentes. Mais nova eu. É, mais nova. Era um conjunto de várias idades. Bom, isso foi em 63, no ano 1963, o ano da sua inauguração. E eu permaneci aqui como aluno até ingressar na universidade. Como ex-aluno, pai de ex-alunos
ex-membro da diretoria do colégio e também do Sistema Logosófico, e atualmente como um dirigente da mantenedora, eu posso assegurar-lhes o valor extraordinário que possui a pedagogia logosófica para a educação integral do ser humano. A pedagogia logosófica origina-se, como já foi dito, da logosofia, ciência criada pelo educador e humanista Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, que apresenta uma nova concepção do ser humano, de Deus, do universo e das leis que regem toda a criação. A pedagogia logosófica não se concentra ou não concentra apenas o seu foco e tão somente no educando. Busca um espectro mais amplo de atuação ao focar também nos educadores, partindo do princípio de que a formação humana do educando passa necessariamente pela formação humana do educador. Um educador terá melhores condições de formar bons educandos se tiver uma base sólida e de uma visão humanística, que procure realizar em si mesmo os fundamentos morais daquilo que ensina e que busca ser exemplo vivente de esforço por cultivar os valores que transmite aos seus alunos, com consciência de que a sua palavra, se não for respaldada com o seu exemplo, atuará em sentido contrário na alma daquele que a recebe. Com a aplicação do método logosófico, o docente pode realizar um processo de evolução consciente e o aluno um processo de superação. Esses esforços, em conjunto, favorecem a formação gradual de indivíduos mais livres, mais felizes, responsáveis, confiantes em si mesmos e com defesas mentais que lhes oferecem recursos para imunizarem-se contra diferentes males que afetam a humanidade, enquanto vão aprendendo a fazer o bem conscientemente. Enfim, seres mais humanos, responsáveis e dignos e honrados. Nesse sentido, nós podemos afirmar que as nossas escolas são escolas para educandos e para educadores, para filhos e para pais. Portanto, que este congresso seja um marco na trajetória de todos os que querem contribuir para que as novas gerações sejam mais felizes e mais conscientes. Uma boa noite a todos e um feliz congresso. Muito obrigado, Jorge. Ouviremos agora a senhora Liara Cia Moreira Salles, que nos falará sobre o tema central de nosso congresso, a pedagogia logosófica e a formação integral do ser humano. Eu vou pedir, Priscila, para colocar o PPT para mim, por favor. Obrigada. Muito bem. Como vocês já viram, falar o que é a pedagogia logosófica, em poucas palavras, não é algo fácil, né? Na verdade, a gente teria que experimentar, que sentir, que viver um pouco dessa pedagogia para que a gente possa defini-la. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai vendo alguns sinais, algumas evidências que mostram o que é essa pedagogia. Como, por exemplo, quando a gente vê na fisionomia daquele que aprende e daquele que ensina a felicidade,
a alegria de sentir-se capaz de ser melhor para si mesmo e para o semelhante. Pedagogia logosófica é quando a gente, por exemplo, ouve de uma mãe, né, contar a seguinte experiência. Que ela estava chegando, estava vindo para a escola, encontra lá um trânsito ruim, né? E ela reclama lá no carro. Ai, filho, que coisa esse trânsito, né? A gente vai chegar atrasado. E o menininho de 3 anos vira para ela e fala assim, mas mamãe, né? A gente tem que ter paciência. O que você acha se a gente cantar umas musiquinhas para aproveitar o tempo enquanto o carro está parado? Então, pedagogia logosófica é também a gente ouvir de outra mãe que ela estava arrumando lá a cozinha, né? Arrumando a mesa, e pede ajuda para a filhinha de 5 anos. E aí ela vai lá e arruma a mesa dentro da possibilidade dela. Passa um pouquinho, a mãe pede para ela outra coisa, para ela buscar um prato. E aí ela chega, toda feliz, e fala com a mãe assim, põe o prato. Mãe, dessa vez eu me superei. E a mãe olha para ela e pergunta, mas não entendi, o que aconteceu? Olha, mãe, na hora que você me pediu o prato, eu estava bem tranquila lá no sofá, eu levantei, peguei o prato sem reclamar. Eu me superei mesmo. Experiências simples, não são? Mas que vão evidenciando, vão mostrando algo da pedagogia logosófica, que é o conhecimento que cada um de nós, seja criança ou adulto, vai adquirindo da própria realidade interna. É a gente conhecer esses agentes que estão dentro de nós e começar a realizar um pequeno domínio desses agentes que estão dentro de nós, né? E pedagogia logosófica é também quando a gente pergunta para uma adolescente, né, os benefícios que ela alcança com a pedagogia logosófica. Tinha que ter passado isso aqui antes, né, gente? E ela responde o seguinte, a pedagogia logosófica, 15 anos, me ajudou a observar os meus erros, refletir sobre as minhas atitudes e os meus pensamentos e agir de uma maneira mais certeira na escola e na vida. Me conhecendo melhor, posso ter escolhas mais conscientes e um futuro trilhado de bons pensamentos. Então, ouvir isso de uma jovenzinha nos dá muita esperança no futuro, não é mesmo? Muito bem. Esses seres, então, vão se formando de forma integral, de forma completa. Perfeitos? São seres perfeitos? De forma alguma. Seres em aperfeiçoamento, porque existem 2 circunstâncias, 2 aspectos que a gente trabalha muito dentro da pedagogia logosófica. Que cada aluno, que cada ser, ele tem que buscar ser melhor que si mesmo, sempre, cada dia um pouquinho mais, e não se esquecer de ajudar a humanidade. São os 2 pontos que vão se equilibrando nessa formação de todos aqueles que recebem a influência da pedagogia logosófica. Mas o que é mesmo, como é mesmo que essa pedagogia, ela atua na formação integral do ser humano? Que ser humano é esse que a logosofia nos ensina a conhecer? Porque dentre os conceitos, né, logosóficos que nos inspiram, nos orientam, está justamente o conhecimento de ser humano.
qual é o ser humano para a pedagogia logosófica? Ele é, então, um ser biopsicoespiritual. Ele é um ser que tem uma parte física, que a gente vê melhor, uma parte psicológica e uma parte espiritual. E a gente tem que, então, considerar essa realidade completa. A parte física, ela tem aí um funcionamento guiado pelo Criador perfeita, né? Quantas coisas acontecem dentro de mim, independentes da minha vontade. A parte psicológica é aquela que nós, como educadores, temos, muitas vezes, uma maior ascendência, uma maior atuação, que a gente pode influenciar mais naquilo que os alunos fazem. E é uma parte que tem formada também, como a parte física tem lá os seus sistemas, a parte psicológica também tem os sistemas mental, sensível e instintivo, que González Pecote define, descreve de uma maneira extraordinária. E a gente tem que tratar de enxergar dentro de nós, não é? Então, a mente, com seus pensamentos, com as suas faculdades, a sensibilidade também, e o sistema instintivo com suas energias, e do funcionamento harmônico desses 3 sistemas, ou o funcionamento harmônico, vai permitir que a consciência atue e que a gente chegue, então, à realidade espiritual, que, apesar de não ser visível aos nossos olhos, né, da mesma forma que a física, ela é muito palpável, muito real. É aquela parte nossa que quer o bem, que quer ser melhor, que busca aquelas perguntas, né, que levanta perguntas sobre Deus, sobre a vida, de onde eu vim, né, para onde eu vou, e nos estimula a querer cada vez aprender mais. Então, quando a gente enxerga o aluno, o ser humano, quando a gente se enxerga dentro desse contexto, a educação faz toda a diferença. Porque a gente vai além daquilo que a gente enxerga no dia a dia. E como que a gente faz para atuar com isso? Na próxima reunião, né, na próxima atividade, a gente vai ter um diálogo, e esse diálogo vai nos falar um pouquinho justamente sobre o método logosófico na educação. Como é mesmo que a gente trabalha todos esses aspectos, né? E qual que é uma ordem que a gente vai conseguindo, movida, organizada, coordenada em um plano logosófico de educação. São também 2 aspectos que estão nas publicações, né, que a gente está lançando hoje para ajudar. E, realmente, se a gente não está atento a esse desenvolvimento interno, a esse trabalho com a mente, a gente vai fazer muito esforço em vão. É como se a mente estivesse doente e a gente trabalhasse só nos efeitos dessa doença. A gente não vai na causa, porque a causa está na mente. E aí a gente vai fracassar. Então, a logosofia propõe que a gente ensine a todos esse conhecimento da própria mente e promova também uma revisão de conceitos. Querem um exemplo simples? Eu não sei se acontece fora do Brasil, né? Na Argentina, no Uruguai, mas aqui, de vez em quando, aparece um pensamento de cola. Vocês já ouviram falar? É aquele pensamento de burlar um resultado, né? Lá numa avaliação. A gente pode fazer muitas coisas para trabalhar com esse problema. A gente pode distanciar as carteiras, a gente pode contratar mais fiscais, pode, às vezes, até fazer alguma coisa mais sofisticada, colocar lá um bloqueador de celular. Podemos até mudar o estilo de avaliação, ok, também. Mas, se a gente não for na causa, aquilo vai funcionar um tempinho, passa um tempo, os alunos conseguem descobrir uma forma de burlar a nossa grande descoberta. Por quê? Porque a gente não trabalhou na causa, não trabalhou dentro. E isso não é fácil, é mais demorado.
Muitas vezes, igual quando a gente está doente, a gente tem que tomar um analgésico e um antibiótico, tem que atuar na causa e no efeito, mas a gente não pode se esquecer de ir na causa, de ir nessa realidade mental. Muito bem, nós vamos agora, nas próximas atividades do Congresso, nos cases que a gente vai ter amanhã, conhecer um pouco dos recursos que a pedagogia logosófica apresenta para trabalharmos com os nossos alunos. As imagens analógicas, né? Tudo que acontece na criação, analogamente externa, analogamente acontece dentro da gente. A repetição inteligente, para a gente aprender, a gente tem que repetir, mas tem que ser de forma inteligente, criativa, diferente. Os estímulos positivos nos acertos, nos esforços, o exemplo. Como que a gente vai ensinar uma coisa se a gente não é exemplo, nem que seja do esforço de realizar aquilo, né? As perguntas e reperguntas que auxiliam a movimentar a mente, os ambientes serenos e alegres, porque isso favorece demais, né, a educação, a análise das experiências, o estímulo às iniciativas, relatar histórias. Quem não gosta de ouvir história da vida dos outros, não é? E a gente que é professor sabe que os alunos adoram as nossas histórias. Às vezes até se surpreendem, né, que a gente já foi criança. Você já foi criança? É verdade. As brincadeiras, as explicações e a correção, porque é natural a gente errar quando a gente está aprendendo. Mas essa correção ela tem que ser estimulante, tem que ser para a vida e não para o momento. Então, amanhã, nós vamos conhecer muitas experiências com a aplicação desses recursos. E depois, também, aqueles que estão aqui no presencial, a gente só vai conhecer uns 8 cases, né? Os outros 112 a gente vai ter que ver depois. E quem estiver aí no online vai poder selecionar aqueles que querem. Então, nós estamos muito felizes por vocês terem aceitado o nosso convite de se unirem a nós na investigação e na experimentação dessa pedagogia, que, além, né, de modificar, de trazer uma nova forma de educar, com certeza trará também uma nova forma de viver para todos aqueles que tiverem contato com ela. Agora, nós vamos mudar de tema. Esse congresso, ele tem um marco importante também com as publicações que a gente está fazendo. Vou falar com vocês que é uma grande alegria lançar alguns desses novos livros, e-books. Vamos ver o que a gente está trazendo aqui nesse congresso. Temos 2 livros. Vocês receberam aí, não foi? Aqueles que estão no online ainda vão ter que depois adquirir os seus, né? Temos um livro sobre a pedagogia logosófica com artigos de Gonzales Pecote, uma coletânea, é o tomo 1. E esse livro, ele tem, olha que maravilha, o lançamento em espanhol. Daí vocês não estão vendo a diferença não, né? Mas na hora que a gente abre, é diferente. Então, nós temos o lançamento em espanhol e em português. Temos também este outro livro sobre a pedagogia logosófica, que é com artigos escritos por nós, pelos investigadores dessa pedagogia, tentando organizar, sistematizar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui com a prática dessa pedagogia. Mas a gente gosta de trabalhar. Então, nós temos também uma revista. Essa revista, ela tem
relatos, cases de todas as escolas logosóficas. E aqueles que estão no online podem, né, fazer o download da sua revista com esse QR Code ou nesse link, mas naquele link que a gente passou, né, para todos, no Linktree, tem também essa orientação. O que mais? Nós temos e-books. Temos e-books que estão disponíveis no Mundo Lire. O Mundo Lire tem uma área específica para educadores que podem acessar gratuitamente vários e-books. Nós temos um e-book sobre a família, que é como a gente faz o trabalho sobre a família, esse conceito tão importante. E temos também o relato dos projetos anuais que foram realizados desde 2000 e pouco lá pelas escolas logosóficas também, com todo o material para aqueles que quiserem reproduzir algo disso nas suas escolas. Temos, olha que maravilha, 11 e-books sobre projetos literários. São sobre os livros que tem na Lire. Aqui é um exemplo de do Lalina Menina. Tem a sinopse, videobook, vídeos de atividades. E no e-book a gente tem também, né, perguntas, orientações para os professores, sugestões de atividades. Não é uma maravilha? Que bom é a gente fazer o bem, não é? Pensar que esses livros vão poder povoar tantas mentes e tantas escolas, tantas casas com muitos pensamentos de bem, né? Mas, queridos congressistas, eu fico pensando, né, e emociono-me ao pensar o que significa para o mundo mental estarmos todos unidos, pensando no bem, pensando nas futuras gerações. O que isso significa e pode significar? Eu vou contar para vocês que a cada inscrição para o congresso, lá no nosso site, né, que a gente acompanhava, eu acompanhava assim várias vezes por dia, mas a cada inscrição eu acariciava no meu coração a certeza de que existe muita reserva moral na humanidade, que existem muitas pessoas boas que querem algo mais, e de que os educadores são mesmo pessoas, seres muito valentes, muito dispostos, muito dedicados, que fazem as coisas com muito amor. E isso dá uma grande esperança nesse futuro que a gente tem, né, que a gente quer ajudar a construir. E o lindo quando a gente pensa que o que nos une a vocês que estão aqui e que estão também online é o ideal de ser melhor educador e de fazer diferença. Mas, na verdade, o fato de já estarem dedicando a noite de sexta, né, o sábado, para essa capacitação, já fala que vocês fazem diferença, né? Que vocês farão cada vez mais diferença, na medida, posso garantir que quanto mais conheçam da pedagogia logosófica, mais encontrarão recursos para fazer diferença. Nós temos aqui vários professores, e vários mesmo, que são aí mais de 120, que generosamente vão apresentar aquilo que têm vivido no seu dia a dia para compartilhar com os outros. E, ao mesmo tempo, tenho certeza que eles, como nós, né, que não vamos apresentar, eu não vou apresentar nenhum case, estamos participando nesse congresso com o coração e com a mente abertos para aprender, para buscar novos recursos, para a gente poder
descobrir formas mais eficientes de ajudar a que todos os que nos cercam sejam mais felizes. Então, que nós possamos viver esse primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Logosófica com muita disposição, com muita alegria, com consciência, para que todos os conhecimentos, toda a energia que a gente acumular nesses dias possam se multiplicar, se redobrar, se multiplicar mesmo, né, em muitas iniciativas de bem, em muitas ideias, em muitos projetos novos, em muitas experiências que vão contribuir, com certeza, para fazer uma humanidade melhor e mais feliz. Então, feliz primeiro Congresso Internacional de Pedagogia Logosófica para todos nós. Muito obrigada.